Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este é o 16º domingo do tempo comum. Cada domingo, uma grande lição. Vamos lembrar que nós estamos acompanhando Jesus no caminho que leva a Jerusalém. Ele e os discípulos estão a caminho. E a lição de hoje, neste caminho, onde Jesus vai delineando o perfil do discípulo, o perfil daquele que vai chegar em Jerusalém para morrer com ele e ressuscitar com ele, ou seja, qual o nosso perfil como discípulos. Nesse contexto, a grande lição deste domingo, que é ouvir a palavra de Deus. Notem que esse tema é muito recorrente em toda a Bíblia. Desde o primeiro momento, a primeira lição do Gênesis é que Adão não ouve a palavra de Deus, desobedece e daí causa toda a desgraça que vai seguir pela humanidade, o pecado original. A palavra de Deus continua sendo levada até o povo de Deus através dos profetas, através dos fatos que vão acontecendo. No entanto, ouvir a palavra depende. Alguns ouvem os profetas, outros não, outros os condenam ou se escondem da palavra. Assim, toda a história da Bíblia é feita de fidelidade ao ouvir a palavra e de infidelidade em não ouvi-la. A gente sabe pela experiência que o ser humano tem a tendência de ser autossuficiente, de querer fazer a sua própria vontade e não ouvir a vontade de Deus. E isso fatalmente leva o ser humano à desgraça. A desgraça que nós até hoje assistimos ao nosso redor é não ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos, quando escutamos com o coração, essa palavra nos transforma e nos dá a única fonte segura de felicidade. Ela é exigente, sim, ela nos faz descentrar o nosso interesse de nós mesmos, que somos sempre egoístas, e faz com que a gente olhe o mundo ao nosso redor com os olhos de Deus. Isso é ouvir a palavra. Jesus muitas vezes fala desse ouvir a palavra de Deus. Ele começa o seu discurso das bem-aventuranças fazendo aquela comparação da casa construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. Qual é a casa construída sobre a rocha? Aquela daquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Jesus, no discurso das parábolas, muitas vezes se refere à palavra. A principal e a primeira das parábolas é aquela da semente, a semente que é levada a todos os tipos de terreno, e em alguns terrenos ela não cresce à beira da estrada, no meio das pedras, no meio dos espinhos, mas quando ela cai num terreno bom, ela produz frutos, às vezes parcialmente, 30%, 60% ou até 100%. A palavra, portanto, é o assunto de muitas passagens do Evangelho. E quando Jesus fala dos seus discípulos que estão ao seu redor, quando chega Maria e os seus irmãos, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Pois bem, o texto de hoje
esta cena que São Lucas descreve, aliás, é somente São Lucas que descreve essa cena, se passa na casa de Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus. Não confundir essa Maria que está sentada ao pé de Jesus, conversando e ouvindo a sua palavra, com outras Marias do Evangelho. Maria, a mãe de Jesus, é uma, Maria, a mulher de Cleofas, é outra, Maria Madalena é outra, e outras mulheres que às vezes são identificadas com as Marias. Aqui no caso é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, aquele Lázaro que Jesus ressuscitou dos mortos e, portanto, essa casa abençoada onde Jesus sempre parava antes de chegar a Jerusalém. Betânia ficava muito próxima de Jerusalém, portanto, os peregrinos que vinham de longe, vinham e tinham o costume de lavar-se antes de entrar na cidade santa. Jesus tinha o costume de parar ali na cidade de Betânia e na casa de Lázaro, especialmente Marta e Maria o receberam nesse dia. São Lucas aproveita essa cena tão comum, familiar, para nos dar uma grande lição. Ali ele faz a dupla figura de Marta e Maria nos ensinar a respeito do trabalho necessário para a vida e o ouvir a palavra de Deus, que ele chama de a melhor parte. Lázaro nem aparece nesse contexto, porque o que interessa a Lucas é mostrar esse diálogo de Jesus com as duas irmãs. Pois bem, na época havia uma prática entre os rabinos, entre os mestres, de jamais ensinar a lei de Deus às mulheres. Por quê? Achavam que a mulher era indigna de receber a palavra de Deus. Até diziam assim, brincando não, com o maior preconceito, de que a lei de Deus, a Torá, se fosse para entregar nas mãos de uma mulher, era melhor ser queimada. Vejam o grau de preconceito. E Jesus não tem esse preconceito. Ele ensina as mulheres, ele tem mulheres que seguem o seu caminho, ele tem aquelas que foram curadas e eram gratas por receberem o dom da cura e por isso acompanhavam. Ele tem aquele momento em que até os apóstolos ficam admirados quando ele está conversando com uma mulher samaritana. Jesus não tem esse preconceito. E então, ali diante das duas irmãs, ele mostra toda a sua sabedoria. No entanto, Marta está ali ocupada com o trabalho. Dá para a gente imaginar o que era receber ali Jesus e mais aqueles 12, pelo menos, que eram mais próximos de Jesus. Dava muito trabalho para atendê-los com uma boa hospitalidade. É isso que Marta se preocupa. E é isso que faz com que ela fique enciumada diante de Maria, que, em vez de ajudá-la, está ouvindo simplesmente a palavra. É uma cena que nós podemos tirar muitas lições. Sente-se diante dessa palavra e contemple essa casa acolhedora que recebe Jesus, e ali onde está Marta, trabalhando. Somos nós que muitas vezes nos entregamos ao trabalho. E Maria, que sentada aos pés do Mestre, ouve a sua palavra. Somos nós que nos dedicamos tantas vezes a ouvir a palavra de Deus. Notem que a palavra de Deus, ela é tão importante, ela é tão transformadora, que vai dominar a cena onde Jesus não critica o trabalho de Marta. Vejam bem, ele não critica porque o trabalho é necessário. Ele critica o fato de o trabalho de Marta estar impedindo a ela de ouvir a palavra. Quando o trabalho nosso é excessivo, quando o trabalho nosso é preocupado, não ocupado, mas preocupado, quando nós nos dedicamos dessa forma a ele, isso é criticável. Jesus critica Marta não pelo trabalho, mas pelo fato dela se irritar com a sua irmã, de fazer um julgamento. Ele dizia: ninguém pode julgar, só Deus. E esse fato dela estar criticando, Marta não se dirige a Maria pedindo ajuda, se dirige a Jesus para criticá-la. Isso
quebra a fraternidade e Jesus a critica por isso. Por outro lado, Maria não é simplesmente a exaltação da oração contemplativa contra a maneira ativa de viver. Não existe contemplação e ação uma melhor do que a outra. Ao contrário, as duas se completam e é esse o ensinamento de Jesus. O ensinamento de que nós devemos hospedar o Mestre de tal maneira que façamos o nosso trabalho de cada dia e também possamos ouvir a sua palavra e conviver com ele como verdadeiros discípulos. Hospitalidade, hospedar o Mestre em nossa casa. É isso que nós aprendemos nessa lição grandiosa de hoje. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.